Oi, eu sou a Ilene, tudo bem? Vou contar para vocês um pouquinho sobre o livro Refugiados. O autor desse livro é o Ilan Braman e quem fez as ilustrações foi o Guilherme Karsten. A editora é a Moderna. Todos prontos para conhecer mais sobre essa obra? Sim! Todos prontos? Sim! Então... Este livro é um livro-imagem. No livro-imagem você não vai encontrar texto e sim imagens que contam uma história. Só que antes de começar a falar do livro, quero contar um pouco sobre quem o criou. Bom, a ideia do livro foi do Ilan Braman, por isso chamamos ele de autor. Ele nasceu em Israel em 1973, é filho de argentinos, neto de russos e poloneses e veio para o Brasil com 6 anos de idade. É um dos autores mais importantes da literatura infanto-juvenil brasileira. Psicólogo, formado pela PUC de São Paulo e doutor em educação pela USP, já publicou mais de 70 livros, muitos deles premiados, como por exemplo O Alvo, Pérolas da Índia e Telefone Sem Fio, que são ganhadores do prêmio Melhor Livro pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Legal, né? Agora vamos conhecer um pouquinho do artista que fez as ilustrações, que desenhou cada detalhe do livro. Ele é o Guilherme Karsten, de pais brasileiros e descendentes de portugueses e alemães. Ele mora em Blumenau, em Santa Catarina, inclusive ele nasceu lá e mora lá até hoje. Ele é formado em publicidade e propaganda com especialização em design gráfico. Tem ilustrado inúmeros livros infanto-juvenis, muitos deles publicados em vários países e ganhadores de inúmeros prêmios. O seu livro, que se chama Carona, ganhou em 2021 o prêmio Jabuti na categoria Ilustração. Agora vamos falar mais do livro. É através das ilustrações que é contada a história de uma família e seus descendentes em uma imigração. Começa no Egito Antigo. Segue por Bagdá, Constantinopla, Europa, e Estados Unidos. O fio condutor é o colar da deusa egípcia Mati, que representa a verdade, a justiça e o equilíbrio. Mati era representada como uma jovem mulher com uma pena de avestruz na cabeça. Mati tem uma balança onde o coração de quem morreu era pesado perante o tribunal do deus Osíris, levando assim as infrações do morto. Bom, se o coração, que representava a consciência, fosse mais leve que a pena da deusa, o morto passaria para o paraíso de Osíris. Porém, se o coração fosse mais pesado que a pena, a deusa Amite, que era representada por animais perigosos da África, como o crocodilo, o leão e o hipopótamo, devoraria o coração e o morto desapareceria para sempre. O livro mostra situações de famílias escapando desde o momento da saída de seu lugar de origem, em circunstâncias difíceis, até a sua chegada em um novo lugar. Os motivos são vários: fome, seca, guerras, intolerância religiosa. A história começa lá na Idade Média até os dias de hoje. As famílias fogem andando no deserto, na neve, em barcos ou aviões. Cada família é recebida com hostilidade, desconfiança e medo pelos habitantes locais. Conforme as histórias vão acontecendo, o autor mostra que os povos são duros em relação aos refugiados recém-chegados. Os olhares são de desconfiança entre os adultos. As crianças não têm esses olhares de desconfiança, as crianças têm curiosidade. Como acontece em muitos casos, muitos povos que não gostavam de receber os imigrantes se veem obrigados a emigrar em situações de extrema vulnerabilidade. Por meio de seu olhar,
Ilan traz argumentos para compreender e acolher o outro. Cada ilustração nos conta uma história, nos coloca num momento histórico, nos fala de costumes diferentes, religiões diferentes, comidas diferentes, geografias diferentes. O livro nos traz muitas referências sobre educação em direitos humanos, relações étnico-raciais e diversidade culturais, temas importantíssimos neste momento atual. Como o próprio autor escreve no livro, abre aspas, a história dos refugiados é um pouco a história de cada família viva nos dias atuais. Em algum momento, pelos mais diversos motivos, tivemos que abandonar o nosso lar para procurar um novo começo. Os refugiados não estão somente no passado, eles também fazem parte do nosso presente. E para compreender um problema e tentar solucioná-lo, nada melhor que enfrentá-lo. O interessante do livro é fazer com que cada criança e cada adulto mergulhe no seu próprio oceano ou no seu próprio pântano para poder entender e melhorar seu entendimento sobre o mundo. Fecha aspas. Gostaram do livro? Ele é lindo, né? E eu indico que vocês olhem com bastante atenção cada detalhe das ilustrações do Guilherme, que conseguiram revelar tudo o que se passava na cabeça e no coração do Ilan. E colorinho colorado, este vídeo está acabado. Muito obrigada! O vídeo sobre o livro que acabamos de ver faz parte do projeto cultural De Lá Pra Cá, que vai lançar um livro sobre histórias de imigrantes refugiados que vivem hoje em Curitiba, no Paraná. O livro trará histórias de 10 pessoas que também compartilham com a gente receitas típicas de seu país. É a memória afetiva das comidas. Confere nas redes sociais, @historiasdelapra cá.